até por experiência própria, cara. Eu não ganhava muito e hoje em dia eu ganho mais que jogador, às vezes, né? Se eu guardar R$1.000 por mês, em quanto tempo eu vou ter esses 50 mil? Primeira coisa que todo homem devia fazer: sai da casa da mãe. Tem uns caras que são meio... tá nem aí pra nada, né, velho? Tipo assim, tinha a oportunidade de ganhar de fazer uma carreira mesmo de sucesso. E assim, teve sucesso? Teve sucesso, mas foi muito curto. Ele poderia ter tido muito mais, né? Muito. Tava mais interessado só na farra mesmo. Tá? Sim. Tem vários casos desse aí. O que fala muito no futebol é que o pessoal fala que o Ronaldinho, por exemplo, foi o jogador mais genial que já viram, só que ele teve 3, 4 anos de alta temporada ali de realmente foco. Depois, ele querendo ou não, ele jogava muito, que era um gênio, mas não tinha o foco igual o pessoal fala do Cristiano Ronaldo, né? E aí eu fico pensando como que essa galera conseguiu manter o patrimônio, porque querendo ou não, a galera tem muito dinheiro ainda, né? Claro que tem caso igual o Ronaldo Fenômeno, que saiu do futebol e virou empresário, buscou investir o dinheiro ali em negócios, clubes, né? Mas eu vejo realmente que essa galera pode ter deixado de ter construído de fato um patrimônio, porque o volume de dinheiro era muito grande, né? Assim, não é tão relacionado com a grana que ganha. É claro que assim, tem alguns jogadores que ganham valores astronômicos, mas até por experiência própria, cara. Eu não ganhava muito e hoje em dia eu ganho mais que jogador, às vezes, né? Então, a gente, quando você vai crescendo, você vai também aumentando o seu patamar de vida. Então, a tendência nossa é sempre dar um jeito de ficar apertado de novo. Ou seja, o dinheiro ele nunca é infinito. Você começa a ganhar mais, mas seu padrão de gasto começa a aumentar. E aí, a sensação que dá é que você tá na mesma. É claro que seu padrão de vida tá melhorando, a sua qualidade de vida tá melhorando, mas se você não tiver essa mentalidade de, uma parte do que você ganha você investe e a outra parte você gasta, você não vai conseguir prosperar financeiramente. Você sempre vai estar apertado. Acho que o maior problema é quem, assim, aumenta muito o custo fixo e não consegue aumentar a receita também. Se a sua receita estiver aumentando, eu gosto de pensar assim, se a receita está aumentando, separa um pouquinho aqui, aumenta o patrimônio um pouquinho, mas curte o resto da vida sem precisar ficar se preocupando, sabe? Curte o resto desse dinheiro sem peso na consciência também. Vejo muito isso hoje também. Hoje eu tenho minha renda aqui mensal em torno de 5 mil, só que ao mesmo tempo eu não consigo ver quanto que eu ganho direito, porque eu tenho meu valor fixo de entrada, mas tenho projetos independentes que cada mês dá uma quantia, então eu vejo que eu não consigo ter esse controle de forma muito explícita. Você não faz nenhum controle, tipo, anotar o que você ganha, o que tá entrando? Cara, basicamente eu olho o resumo da fatura do cartão, anoto ali o que eu gasto, assim, se for algo mais pontual, igual, esse mês eu tive que fazer uma cirurgia do meu gato, aí teve isso, e meio que eu só recorto, esse mês teve aquela parada, então normal ela ter vindo mais alta assim mesmo. Entendi. Então, como eu não tenho muito custo fixo, assim, constante, porque eu moro, não pago residência sozinho, moro com a minha mãe, eu, querendo ou não, tenho um custo fixo ali de 1.500, 2.000 por mês, e o resto dessa grana eu só vou gastando, e aí o que sobra no mês eu deixo lá rendendo no CDB, assim. O maior problema, como eu falei, é quando você aumenta esse custo fixo. Como você já tem uma parte da receita variável e outra fixa, se o seu custo fixo cabe dentro da parte de receita fixa também, tá de boa, porque você ainda é solteiro, então qualquer coisa que você precisar é só você, vou sair um pouquinho menos aqui, vou gastar um pouco menos, tá tranquilo. Mas, cara, fazer esse controle eu acho essencial. A gente tem que pensar que o nosso orçamento pessoal é como se fosse um orçamento de uma empresa também. Imagina uma empresa que ela não sabe quais são suas receitas e não sabe quanto ela está gastando. Ela vai quebrar em algum momento. Os nossos normalmente são menores, né? O gasto pessoal é menor. Então é mais fácil de você controlar. Então é muito fácil, cara. Só você começar a tomar notas, anotar, faz uma planilhinha ali no Excel, fácil. Tem aplicativo também, porque aí você até começa a ver assim, por que esse mês eu ganhei mais? O que eu fiz de diferente aqui? Ou por que nesse mês aqui eu consegui economizar? O que eu fiz de diferente? Por que eu consegui fazer sobrar mais? E aí você vai tentando otimizar isso, aumentando a sua receita e diminuindo o gasto. Eu não acho que assim, o segredo para realmente enriquecer é você ficar focando muito em, nossa, eu não posso gastar nada, cada centavo aqui. Não, todo mundo que enriqueceu, você pode olhar, qualquer pessoa rica, ela foca em ganhar dinheiro. Sim, ganhar dinheiro é mais importante. Porque eu meio que fico numa zona de conforto, porque ao mesmo tempo, como o variável é alto, visto que o fixo não tem um valor muito relevante, eu simplesmente fico no conforto. Eu não tô tomando preju, mas ao mesmo tempo não tô aumentando meu patrimônio, só tô vivendo, né? Mas aí também, essa questão da zona de conforto é uma questão de meta, né? Porque se você tem que ter ambição nas coisas também. Porque senão, assim, hoje provavelmente você pensa assim, tô de boa, tô fazendo minhas coisas, tô comprando minhas coisinhas aqui, então não preciso ganhar mais dinheiro. Agora, você coloca uma meta, não, cara, eu quero comprar o carro tal daqui a algum tempo. Não, eu quero mudar de casa, quero
morar sozinho, quero morar em tal bairro. Aí você começa a ver, opa, então eu tenho que me esforçar um pouco mais, eu tenho que acumular um pouco mais, senão eu não vou conseguir chegar lá. Hoje pra mim mesmo com a renda ali em torno de 5 mil, fica inviável planejar, querer comprar um carro daqui a pouco. Mas se eu já tivesse talvez já separado um relatório dos meus gastos dos últimos meses, eu entrar lá, eu já poderia conseguir mensurar isso mais fácil. Exato. Até pra fazer os cálculos mesmo. Não, quanto eu vou precisar juntar por mês, investir por mês pra ter um valor X, que com esse valor eu consigo comprar meu carro, né? E aí vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, mas você tem que ter uma mira, porque se você não estiver mirando nada, você vai sempre gastar tudo. Eu tava realmente pensando em já ter um carro assim, e você acha que com essa renda de 5 mil, se eu começar a separar quanto assim por mês, que seja para um investimento em renda fixa, para eu conseguir botar essa meta de carro, como que você acha que pode ser interessante eu começar isso? Assim, eu acho que primeiro você tem que saber qual carro você quer, porque aí você vai saber, não, com um valor tal, por exemplo, 50 mil reais já compra? Beleza, digamos que seja 50 mil reais. Tá bom, então 50 mil reais, aí você vai fazer os cálculos mesmo. Não, se eu guardar R$1.000 por mês, em quanto tempo eu vou ter esses 50 mil? Lembra, né? Se for investindo ali num CDBzinho e tal, pelo menos 100% do CDI, para já ir aumentando um pouquinho. Mas no curto prazo não é o que vai fazer diferença, é o aporte mesmo. E aí você vê, não, com R$1.000 eu vou demorar, por exemplo, 3 anos e meio. Tá, e se eu conseguir investir 1.500? Quanto vai ser? E se eu conseguir 2.000? E aí pode parecer que é muito. Não, mas aí é quase metade do meu salário. Não, mas na verdade é uma renda extra de R$1.000 a mais que você faz. Aí fica mais fácil, só que assim, é fazer a renda extra e não torrar tudo, né? Você tem que fazer a renda extra já deixando esse objetivo também. Não, é renda extra pra fazer isso. E você acha um bom método, essa renda extra que vai vir focada em levantar essa grana pro carro, ficar mesmo em CDB ou alguma outra opção? É CDB, cara, eu não tenho o que fazer assim, porque quando a gente fala de investimento de longo prazo, que é para gerar renda pra gente, que é para construir já essa aposentadoria, aí CDB é péssimo. A gente tem que comprar fundo imobiliário, ações, tem que focar nesse tipo de investimento. Eles vão render muito mais. Por outro lado, quando você precisa ter um prazo específico para você resgatar, aí esses investimentos já não funcionam muito bem. Aí tem que ser renda fixa. Mas não precisa ser renda fixa de liquidez diária, que é a que todo mundo coloca. Porque se você já tem um prazo, não, o meu carro vai ser daqui 2 anos. Então você pode pegar CDB ou LCI de 2 anos que vai render um pouquinho mais. E automaticamente ele não me deixa mexer nesse dinheiro também, ele fica Por lá. algum tempo não, algum tempo. Assim, você até consegue resgatar, mas não é ideal, aí você vai perder um pouquinho. É pra realmente deixar lá por 1 ano, por 9 meses, você vai ficar com o dinheiro travado, mas ele vai render um pouco mais. E eu consigo mensurar quanto que eu vou ter, por exemplo, daqui 8 meses, investindo tanto por mês? Eu consigo fazer isso de alguma forma? Consegue. A gente tem a nossa calculadora lá, depois te mando. Só pegar na calculadora, você joga lá os valores e vai fazendo os cálculos ali de acordo com o que você quer. Inclusive, é importante falar, pra você refletir também, assim, que do jeito que a gente falou aqui, se você pegar todo esse dinheiro e juntar pra daqui, por exemplo, 3 anos comprar um carro e gastar tudo, você vai começar na estaca zero de novo. E tem muita gente que faz isso. O cara junta, mas gasta tudo em algum momento com algum bem e volta pro zero. Ele acha que ele tá evoluindo, mas não tá, ele tá voltando pro zero. Por quê? Quando você tem um patrimônio acumulado e ele continua investindo, ele vai gerando juros. Então só ele, digamos que 50 mil, já estaria te gerando ali R$500 a mais por mês. Então já é uma renda extra que você está ganhando, que se for reinvestida, esses 50 mil vai virar depois 100, 150, 200. Então, é claro que tudo é uma questão de prioridade. Às vezes o carro realmente é uma prioridade para você e tá tudo bem. Agora, o ideal é que você tenha tanto investimentos mais de longo prazo para você ir construindo esse patrimônio, quanto investimentos de curto prazo para você gastar com esse tipo de bem. Acho que uma reserva de emergência, por exemplo, acho que é mais fundamental do que criar algo para um planejamento com o carro agora. Exatamente. E você falou que nem né, você mora com a sua mãe ainda. Sim. Então, cara, isso aí pra mim é a primeira coisa que todo homem devia fazer. Cara, tá ali com 18 anos, tá ganhando sua grana, sai da casa da mãe. Mesmo ganhando 2, 3 mil, se puder sair, ter muito menos conforto. Com certeza. Eu saí da casa da minha mãe com 17 anos. Tá certo que foi pra estudar numa cidade diferente, mas Mas assim, eu morava com um amigo, dividia lá, o meu custo mensal com a residência era 300, 350 reais. Era muito barato. Mas assim, não vivia com nada de luxo, né? Era dividindo com um monte de gente. Eu dividia um quartinho na sala, assim, que tinha 6 metros quadrados. Agora, o que eu evoluí, o que eu amadureci, valeu a pena.
entendeu? Então não é só o financeiro. Hoje você nem precisa disso. Então, assim, você com o que você ganha hoje, você já conseguiria morar muito melhor do que eu lá atrás. Você já vai morar bem. Agora, só de você ter mais responsabilidade, de ter que se preocupar com o que você vai comer, ter que se preocupar com lavar suas roupas, um monte de coisa assim. Criar a disciplina que eu preciso para criar os planos que a gente estava falando, né? Exatamente. Você vai começar a ser mais ambicioso, você vai pensar melhor, você vai amadurecer mesmo, você vai melhorar como profissional. É uma coisa que eu falo sempre, cara, assim, enquanto você não sai da casa dos seus pais, você não virou homem mesmo, você não amadureceu. Então você tem que fazer isso. Mas se você não tivesse a faculdade como motivo, você acha que você iria sair de qualquer jeito? Não acho, não. Na época, não, porque eu não tinha essa maturidade, né? Mas talvez porque eu não teria essa orientação. Então é verdade, assim, eu fui meio que obrigado, né? Eu tive um motivo pra fazer isso, mas hoje eu vejo o quanto me ajudou. Então eu sinto e falo isso com meus alunos mesmo. Eu falo assim, cara, se você tá nesse momento de pensar, de querer evoluir, enquanto estiver na casa dos seus pais, você não vai conseguir. Porque é a zona de conforto mesmo, é a casa da sua mãe. Então você sabe que, fome você não vai passar. Fome eu não vou passar, eu não vou dormir embaixo da ponte. Quando você sai, é claro que você sempre pode voltar pra casa da sua mãe. Almoçar 3 vezes a semana, né? É um risco calculado. Sim. Não é nada assim, nossa, meu Deus, vou passar fome. Não, sempre é um risco calculado, mas a sensação não é essa. A sensação é que, cara, preciso agora pagar as contas. Você já tá ganhando bem, cara. Você já tá ganhando bem pra sua idade. Então, assim, foca em primeiro esse objetivo. Depois você pensa em carro. É o que eu faria. É o que eu faria. Eu acho que o carro é um detalhe depois que ele vai vir também. Sim. Mas esse talvez seja a decisão principal que você tem que tomar, que vai alavancar a sua vida. É uma decisão complicada, porque você para pra pensar, eu posso continuar morando lá e já ter um carro. Então eu vou cair meu grau de qualidade de vida. Isso aí. Enquanto eu poderia estar vivendo do jeito que eu estava para comprar um carro, mas não. É justamente a gente visar na maturidade sendo desenvolvida. Não cai. Você vai ver que você não vai regredir. Sim. Não regride, cara. Não conheço ninguém. Eu falo isso o tempo todo na internet. Ninguém ainda veio falar comigo assim, Rufino, saí da casa dos meus pais e eu tô péssimo agora. não chega isso, cara. Sim. Porque todo mundo evolui. É uma parte essencial. Mesmo, né? Você sente ali que agora é uma parte essencial da vida. Sim. Pode ser que um mês ou outro você vai sentir um pouquinho de dificuldade e tal, mas é isso que faz parte. Então, é algo bom pra você reparar, assim. Se você consegue ver uma maturidade um pouco maior nos seus colegas que moram sozinhos em relação aos que moram com os pais ainda. É um teste. Não sei. Sim. Não sei se mas pode ser que não. Mas é algo pra você avaliar. Que costuma ser. Não tô falando que eu era muito responsável no início, não, cara. Era zoeira mesmo. Era festa, farra, mas é um passo importante. Eu acho que tem que ser dado. Faz muito sentido. Ainda mais eu sei que na minha idade já tava com filho? Já tava com a 23? Tava. 21 anos 21 anos a Marcela engravidou. Então não dá nem pra gente comparar uma realidade com outra, não. Não, é diferente. É diferente. Pô, inclusive era uma parada que eu queria te perguntar, Rufino, porque eu tô nessa situação exatamente agora. Não a parte do ter filho, mas eu vim de Petrópolis, morar aqui em Juiz de Fora, você é de pra Petrópolis. fazer faculdade. Aham. E aí meus pais falaram assim, a gente vai te bancar lá até você se formar. Aham. E aí eu, teoricamente, me formaria nesse semestre agora, mas não vou me formar porque eu atrasei. Só que eu atrasei por conta própria, então eles vão cortar as asas e é o seguinte, quer ficar em Juiz de Fora? Se banca. Quer voltar? Volta. E aí eu fiquei, trabalhando aqui e tal, Petrópolis é perto, dá pra fazer um bate e volta, tive que botar na ponta do lápis o que vale mais a pena. Aí eu fiquei pensando, será que, já tive esses 2 anos morando sozinho, moro eu e um amigo meu, no início realmente foi essa farra, já tive semanas me alimentando péssimo, mas, aprendi a ter essa vivência aí responsável. Será que vale a pena eu continuar morando de Fora? Vai ser difícil, vou ter que ralar bastante pra conseguir me bancar. E a parte mais importante, eu vou ter que cortar meus investimentos. Porque eu já comecei a investir e assim, o meu principal foco para voltar para Petrópolis eu vou economizar, logo eu vou investir mais. Sim. Então, assim, não é pelo conforto, e sim pensando no futuro. Nessa balança aí, o que pesa mais? E querendo ou não, você também pode manter o seu trabalho que você já faz hoje de Petrópolis. Sim, né? A renda é a mesma. A renda é a mesma. Eu acho que é menor. É uma, assim, cara, eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, e é um pouco do que eu tô falando com o Steve aqui. Financeiramente, parece que é mais viável você voltar. Mas a questão é você pensar nas oportunidades que surgem de você estar numa cidade diferente, essa questão da maturidade, você regredir. Cara, não, sendo bem sincero, se você tentasse morar hoje, você morou quanto tempo sozinho?
2 anos. 2 anos. Se tentasse voltar hoje pra casa dos seus pais, você não ia aguentar. A gente não aguenta, cara. É chato, velho. Porque quando você volta, não importa a sua idade, se você estiver na casa dos seus pais, eles que mandam, entendeu? Você volta a ser o filhinho deles lá. Hoje em dia a gente vê um monte de homem adulto com 35 anos que ainda mora com os pais. Você vê que eles são mais infantilizados, entendeu? Sempre, sempre. Tem, cara. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão ficando na casa dos pais. Eu não sei exatamente Talvez tem um nome. Pra fazer companhia, às vezes, né? Não, assim, eu não vejo por esse lado, não. Isso é até um fenômeno que tem um nome, eu esqueci o nome exatamente desse fenômeno, mas que diz que cada vez mais adultos estão morando na casa dos pais. Mas por quê? Porque eles não têm maturidade pra casar, não quer mais ter filho, não quer mais... Acha que assim, não, a vida é de boa, só aqui ficar jogando videogame mesmo e é isso aí. Então, a gente vê que isso já está acontecendo. E quando você olha esses adultos, você vê que eles são mais infantilizados. Você vê que eles não têm a mesma evolução que algum jovem, por exemplo, que sai da casa dos pais mais cedo. É uma tendência, então, a galera... Ir pro outro lado. A tendência é ir pro outro lado. Então, se a gente consegue se evoluir e faz como os nossos pais fizeram, entendeu? Que iam lá desde novo, trabalhando, formando família. Cara, você evolui mais. E isso tá relacionado com a evolução financeira também. Se você não tivesse pensando nisso, nessa evolução familiar, você dificilmente vai evoluir financeiramente. Por isso que ter esse tipo de responsabilidade, morar sozinho, ou, por exemplo, de um casamento, de ter filhos e tal, tudo isso são coisas que vão agregando responsabilidade para você e tendem a fazer você alavancar a sua vida financeira. Então, pode parecer uma decisão burra financeiramente agora, mas eu acredito que você tem sim que continuar morando sozinho. E se assim... mas não seria injusto. Cara, se fosse em outra cidade, se for na mesma cidade ainda assim, é uma recomendação que eu dei para os meus irmãos, inclusive. Quando a minha irmã, ela parou de estudar fora e ela voltou para casa da minha mãe. Isso com 19 ou 20 anos. Ela chegou lá e ela falava comigo, Lucas, não tô aguentando mais, porque a minha mãe parece que eu tenho 10 anos ainda, parece que eu tenho 15 anos. Quando ela morou fora. Mas mesmo assim ela não aguentou voltar, que eu tô falando. Sim. Ela não aguentou voltar para casa. Voltar para casa. Porque os pais, eles tendem a fazer isso, eles vão voltar a te tratar como criança, entendeu? É um dos medos meus. Eu imagino que assim, vira e mexe eu volto pra Petrópolis, que é muito perto, e eu passo o final de semana, feriado lá. Oi? Alguém chegou. E aí eu percebo que assim, esses dias a mais que eu fico em Petrópolis já muda muito a minha relação com eles e o meu comportamento também. Eu percebo que a tendência é, se eu voltar pra lá de vez, vai ser eu regredir. Vai. Entendeu? Então, eles vão te respeitar menos. Sim. Porque vai ser como assim, deu errado. Desistiu, entendeu? Então você ficar aqui, eles vão falar assim, nossa, a gente cortou, porque é bem provável que eles tenham cortado porque eles querem que você volte. Porque os pais querem ficar com os filhos aqui, agarradinho, quanto tempo quiser, entendeu? Se quiser ficar até os 30 anos, tá ótimo. Não quero que vai pra morar, casar com os outros, não. Agora, o negócio é, os pais... Aí, isso aí. Tá brincando. Mas aí, os seus pais sempre vão querer ter esse comportamento de proteção. Quando eles falam assim, e isso aconteceu lá em casa também, agora que eu tô lembrando, aconteceu com a minha irmã também. Quando eles falam isso assim, não, agora a gente não vai bancar mais, eles querem o quê? Quer que ele volte. Se você pega e fala assim, não, tá bom, tudo bem, não preciso mais. Eles vão falar, então realmente ele foi embora, evoluiu. Sim. Isso, num primeiro momento, é até uma tristeza pros pais. Mas a maior alegria pro pai também é ver você prosperar. É ver que você realmente amadureceu, que eles te criaram bem o suficiente pra, cara, ele já consegue se virar. Vai ir só visitar os pais de vez em quando. E aí essa visita vai ter até melhor, porque não vai ter mais essa relação de pai com filho aqui, dependente, meu filhinho, eu vou cuidar de você. É mais uma relação de respeito agora. Olha, você não precisava estar aqui, você tá vindo só por conta da saudade que você tá sentindo. E é exatamente o que você falou, porque a minha mãe fala isso comigo. Ela fala justamente isso de, vai ganhar o mundo. Sim. Só volta se precisar. Agora, se a decisão for minha, lógico que você volta. Entendeu? Isso aí. Mas realmente, e pelo que você falou de oportunidade, eu vejo que ficando de fora, eu vou trabalhar mais, não só porque eu preciso me bancar, mas porque eu vou conseguir trabalhar mais. E você vai estar mais motivado porque você vai ter que se manter sozinho agora. Exatamente. Agora você vai começar a pensar, não, parei de receber tanto dos meus pais. O que eu preciso fazer para já começar no mês que vem a ter essa renda? O que falta aqui para eu evoluir na empresa, ou conseguir uma renda extra, ou economizar em outra coisa? Sei lá. Mas aí, já sabendo que você não vai voltar, aí a sua mente já vai... Você tem que ignorar esse plano. Não existe esse plano de voltar. Você tem que pensar, não, como que eu vou fazer para manter a mesma qualidade de vida, continuar investindo do jeito que eu tô, só que ganhando mais dinheiro. Porque senão você não evolui. Fiz uma meta de curto prazo. Vocês estavam falando da meta do carro, e aí eu fiz o oposto.
porque o aluguel acabava agora em setembro. Eu falei assim, pô, ao invés de eu renovar e ter que aguentar esse tranco até o final, foi o seguinte, até janeiro eu vou ficar aqui e vou me bancar 100%. Aí eu falei, a minha meta é eu depender zero deles, entendeu? Agora, se chegar nesse final e eu tiver falhado, eu não vou voltar, eu vou me consertar, eu vou tentar achar, renovar, sei lá, investir em educação, estudar outras coisas que dão mais dinheiro, e aí até lá tem muito tempo, né? Não, vai dar bom, vai dar bom. É muito doido que quando ele me falou disso a primeira vez, pra mim também pareceu muito óbvio, porque você enxerga na perspectiva do custo-benefício, né? Você fala, pô, você vai continuar ganhando a mesma grana que você ganha, só que aí você não vai ter o custo de morar aqui, você vai poder morar lá com seus pais, ter almoço, ficar tranquilo, e quando você precisar você vem com seu carro pra cá e tal. Só que quando a gente vê que realmente isso tá atrelado a um desenvolvimento de maturidade que vai impactar em diversas outras áreas da sua vida, realmente... Ó, toda decisão que muda o jogo, que transforma a sua vida, ela tem um desconforto. Então, sempre que você for indo pro lado que é mais confortável, você nunca vai evoluir, você vai sempre regredindo. Porque a tendência do ser humano é essa, é gastar o mínimo de energia possível. Então, sempre que a gente tem a opção, não, mas aqui alguém vai cuidar de tudo pra mim, eu vou gastar menos, não sei o quê, você vai querer ir pra essa opção. Mas é a opção que vai fazer você regredir. Você quer evoluir, você tem que ir pra aquela que te deixa desconfortável. Mas ficar na mesma. Estagnado. E isso é interessante, que a pessoa ou muda por ter começado a sentir a dor de estar retrocedendo, ou muda no caso dele, que é se ele não fizer alguma coisa, ele não vai conseguir se manter. Alguma coisa diferente. Acho que melhor do que economizar mais para investir mais é ganhar mais para investir mais. Isso aí. Esse que é o segredo.